Bom dia, queridos. Sexta-feira, graça e paz. A graça do Senhor seja convosco. E nós estamos falando sobre graça nessa semana. Vamos encerrar a semana com o favor e graça de Deus para o cumprimento do nosso propósito. Nós temos entendido que há uma graça e alguns aspectos da graça. Nós falamos ontem sobre o aspecto da graça para a salvação. E eu quero hoje te trazer o entendimento da parte da graça, do aspecto capacitador da graça. Há uma graça capacitadora para o cumprimento do seu propósito. Deus nos colocou nesse plano, Deus nos colocou nessa terra e Ele nos deu um propósito, nós já entendemos isso. Mas há sobre a nossa vida uma capacitação para o cumprimento do propósito. Assim nós percebemos quando recebemos o Espírito Santo por dentro, maior ainda quando recebemos o Espírito Santo sobre nós, nos capacitando para toda boa obra. Mas nessa dispensação nós temos o favor da graça que nos assiste em todas as coisas, a fim de que o cumprimento do nosso propósito não só se realize, mas que ele não seja uma sobrecarga para nós. O mesmo Deus que nos deu o propósito, Ele nos deu a graça para realizá-lo. Em 2 Pedro 3, no versículo 18, ele fala sobre crescer na graça. Então, há do Senhor uma expectativa de que nós não só reconheçamos a graça, acessemos a graça, mas também que a gente cresça nessa graça, no entendimento, no conhecimento do que ela nos proporciona. Sabe, é importante você entender que a terra ela foi amaldiçoada pelo pecado. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, Adão desobedeceu a Deus e atendeu a voz da mulher que tinha ouvido algo da serpente. A Bíblia diz lá em Gênesis 3, no capítulo 1, versículo 17, que porque o homem atendeu a voz da tua mulher e comeu da árvore que Deus ordenara que não comesse, maldita seria a terra por causa do homem. E em fadiga o homem obteria o sustento durante todos os dias da sua vida. E o texto continua falando de cardos e abrolhos, que são itens que dificultam o trabalho do homem. E do suor do rosto o homem comeria o pão. Essa é uma maldição que estaria sobre a terra por conta do pecado do homem. Não foi Deus amaldiçoando a terra, mas Deus explicando ao homem a consequência da desobediência dele. Mas sabe, queridos, Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição, ou seja, da maldição da lei ou daquilo que nós entendemos lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, onde começa a se dizer que você vai trabalhar e não vai ter fruto, que o gafanhoto vai levar a sua colheita. Essa é uma maldição que Cristo cancelou na cruz do Calvário quando nos disponibilizou a graça. Então, quando nós temos o entendimento dessa graça, daquilo que recebemos em Cristo Jesus, e entendemos o nosso propósito em Deus, não é coerente ou legal que nós façamos isso com muita dor e sofrimento. Eu não estou dizendo a você que não haverá empecilhos nem obstáculos. Nós vemos na vida de Paulo que Paulo tinha o propósito de falar aos reis gentios e muita coisa acontecia. Mas Deus lança sobre Paulo uma palavra que é a mesma que eu e você devemos carregar. A graça dele nos basta. E essa graça nos garante que nós vamos cumprir o nosso propósito. Ainda que haja obstáculos, ainda que haja circunstâncias, nós devemos acessar essa graça para que tenhamos convicção de que vamos cumprir o nosso propósito e que o favor de Deus vai estar em nossa vida. Nós fomos recriados para desfrutar dessa graça e não para viver somente na força do nosso braço, mas precisamos entender que essa graça é uma capacitação de Deus. Ela não é algo nosso, na nossa capacidade, mas algo que vem de Deus. E quando nós entendemos isso, nós temos os nossos caminhos preparados pelo Senhor. Sabe, Romanos 11:6
diz que se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Então ele está dizendo aqui que se for pela nossa força, na força do nosso braço, na nossa capacidade humana, não é a graça de Deus nos favorecendo. Querido, a graça de Deus é para aquilo que eu e você não conseguimos fazer na nossa própria força. A graça, ela nos capacita a andar no sobrenatural, a andar naquilo que o homem comum não consegue fazer. Paulo diz que pela graça ele fez muito mais do que alguns outros apóstolos. Então, Paulo entendia o que era desfrutar dessa graça e mesmo no meio de todas as adversidades, Paulo tinha consciência e por isso ele escreve em tantas cartas sobre a graça. Nós fomos chamados para reinar em vida e reinar através dessa graça. Mas reino, querido, não é algo que se conquista por obras. Reino é algo que se conquista de nascença. Quando nós nascemos numa família real, nós automaticamente herdamos o reino. E foi o que aconteceu comigo e com você. Lá em Romanos 5, no versículo 17, ainda tratando sobre o que o primeiro Adão aconteceu e o que aconteceu no segundo, ele diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, e eu quero que você grife aí na sua Bíblia, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. A abundância da graça. É isso que está disponibilizado na nossa vida para nós reinarmos nessa vida terrena. Sabe, querido, nós podemos usufruir aqui, no meio de qualquer adversidade, da paz que excede todo entendimento, do favor, da instrução do Espírito Santo e da graça daquilo que nós nos propusermos a fazer segundo o nosso propósito. Romanos 5, só que lá no iniciozinho, diz que por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Queridos, o acesso foi liberado por Cristo Jesus. A graça que capacita, ela precisa ser acessada para a gente viver como? De forma comum? Não, de forma extraordinária. Você lembra que durante essa semana nós conversamos que você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa extraordinária, criada para um propósito exclusivo do Senhor e que não é algo comum, mas que também não é algo que pode ser conquistado na força do seu braço, mas mediante a fé que nos dá acesso à graça. Essa graça, esse favor, eu declaro sobre a sua vida para o cumprimento do seu propósito. Mas sabe, querido, ainda mais importante que a minha declaração é a sua declaração de fé. É você começar a dizer que a graça está contigo, que haverá graça para fazer as coisas, porque alguém que diz que uma tarefa é árdua ou difícil, provavelmente vai colher aquilo que está declarando. Mas quando você começa a declarar, entendendo o seu propósito, que a graça do Senhor está com você e que você pode usufruir dela, querido, eu tenho convicção de que as coisas ficarão mais fáceis. Nós temos uma promessa maravilhosa em 2 Coríntios 9, 8, óbvio que dentro de um contexto de princípios observados, mas nós podemos extrair esse versículo para a nossa vida e também os princípios, que Deus, Ele pode nos fazer abundar em toda graça, a fim de que temos sempre tudo, ampla suficiência e superabundamos em toda boa obra. Sabe, querido, se podemos ter essa abundância com toda a graça, é porque há uma graça disponível, farta, superabundante, que está aguardando que você acesse a ela através da sua fé. E eu creio que essa graça que capacita não só a graça importante da salvação para a salvação, mas também termos acesso a essa graça capacitadora, aquela que nos facilita, aquela que nos dá favor, aquela que nos faz com que não consigamos tudo pela força do nosso braço,
mas pela graça. Não por obras, mas pela graça. Favor de Deus. Um favor imerecido. Um favor que não depende exatamente de quem você era, do que você fez, mas um favor de um pai que simplesmente beneficia o filho para que ele tenha acesso a todas as coisas. Eu declaro em nome de Jesus essa graça capacitadora sobre a sua vida. Declaro que você vai viver com leveza o seu propósito. E eu chamo a existência em nome de Jesus, o seu entendimento, para que você esteja motivado, animado a cumprir o seu propósito e a cada manhã dar um salto da cama, sabendo que você está cada dia mais próximo e que a graça do Senhor vai te sustentar durante todo o dia. Pai, eu te agradeço e te louvo, Pai, pela vida do meu irmão em tuas mãos, por ele entendendo a força capacitadora que há na tua graça, a graça que capacita, a graça que nos faz com condição de fazer atos extraordinários e ter uma vida extraordinária, porque o Senhor não nos chamou para sermos comuns, mas o Senhor nos chamou para estarmos além daquilo que é comum. E eu creio em nome de Jesus nessa graça se manifestando na vida de cada um dos teus filhos, para que mesmo num tempo como esse, nós possamos usufruir do teu favor e da tua benevolência em nossas vidas, em nome de Jesus. Tenha um final de semana abençoado, cheio de graça, cheio de favor, para que você possa começar a próxima semana consciente do seu propósito e da graça que permite que você ande nele com leveza. Nos vemos na semana que vem. Até segunda.